Com muito orgulho, o programa Literatura de Momentos traz Noturnos, do vencedor do Nobel de Literatura de 2017, autor de Os Vestígios do Dia, que se tornou um filme fantástico. Noturnos, esta é a obra, esta é a capa. Vocês já sabem, Literatura de Momentos não dá spoiler. Conta o que é a obra, quais são os seus personagens, qual é o seu enredo. Aqui, esta obra, Noturnos, são alguns contos, eu chamaria de avantajados, acima da média do porte do conto que estamos acostumados. Meu nome é Roberto Minadeu. Na Amazon você encontra 5 obras minhas no formato Kindle. Eu destaco Serviço Interno, que é a minha última obra, acabo de fazer, em agosto publiquei, para concorrer a um concurso, para concorrer na própria Amazon a um concurso que vai ter o seu resultado em janeiro, fevereiro. Eu sei que é dificílimo ganhar, é óbvio, mas eu tenho muito orgulho do resultado final. Serviço Interno é uma distopia maravilhosa, com uma linguagem de muita ironia, de muito bom humor, cheia de dramas, cheia de idas e vindas, o enredo ficou realmente maravilhoso. Vamos aqui aos momentos, literatura de momentos de Noturnos. Ele ficou escutando com uma expressão grave no rosto, meneando a cabeça de tantos em tantos segundos, como se fosse seu médico. Passaram alguns segundos sentados assim, o Sr. Gardner de cabeça baixa, a mulher com o olhar perdido por sobre o ombro dele, e pela praça na direção da basílica, embora os olhos dela não parecessem estar vendo nada. Durante aqueles instantes, foi como se eles tivessem esquecido não apenas de mim, sentado ali com eles, mas também de todas as outras pessoas da piazza. Então ela disse quase em um sussurro: "Tudo bem, amor. A culpa foi minha, irritar você assim." No início não ousei acreditar. Só que depois de algum tempo, não havia como acreditar em outra coisa. Um toquezinho no meu ombro quando estávamos nos levantando da mesa. Um sorrisinho engraçado do outro lado da sala, quando não havia nenhum motivo para sorrir, só de brincadeira. Aposto que ela ficou muito surpresa, mas foi isso que aconteceu. Depois de 5 ou 6 anos, descobrimos que nos sentíamos à vontade um com o outro, que nos preocupávamos um com o outro, que tínhamos carinho um pelo outro. Como eu disse, nós nos amávamos e ainda hoje nos amamos. Nessa hora, a garçonete chegou para anotar o nosso pedido. E depois que ela foi embora, Charlie pareceu relutante em abordar o assunto outra vez. Em vez disso, ficou me bombardeando com perguntas sobre minha vida na Espanha. E sempre que eu lhe contava alguma coisa, boa ou ruim, ele dava um sorrisinho amargo e balançava a cabeça como se eu estivesse confirmando seus piores temores. Era mais ou menos como ter e não ter um público, e instigava a minha imaginação na medida exata. Então chegaram mais perto e notei que estavam olhando para o meu violão, que eu continuava a tocar, com uma expressão de espanto feliz, do mesmo jeito que as pessoas olham para um bebê. Assim as pessoas vão ouvir a sua música como nós a ouvimos hoje, carregada pelo vento, enquanto descíamos a encosta da colina. Interrompi-o nesse ponto para assinalar que, embora ao longo dos anos eu já tivesse me acostumado com quanto ele era capaz
de se rebaixar quando desejava me persuadir a fazer alguma coisa que fosse profissionalmente vantajosa para ele, aquela sua mais recente demonstração era tão baixa e vil que ficava em um lugar aonde a luz nem chegava e onde uma bosta de cavalo fumegante iria congelar em poucos segundos. E por falar em bosta de cavalo, eu lhe disse que, embora compreendesse que ele, por natureza, não conseguisse evitar se chafurdar nela o tempo todo, mesmo assim, seria uma boa estratégia de sua parte inventar histórias que tivessem pelo menos a chance de me enganar por 1 ou 2 minutos. Então voltei a desligar na cara. Aqui eu ouso falar da bosta de cavalo, porque há quem critique acerbamente e diga que jamais se deva usar palavrão em uma obra literária. Acabamos de ver um Nobel de Literatura de 2017 falar 2 vezes em um único parágrafo em bosta de cavalo, que também não é propriamente um super, hiper, mega palavrão. Mas eu estou me lembrando de um crítico, entre aspas, que nada entendia de literatura e que ousou fazer críticas dessa natureza. Então veio a segunda semana, quando o efeito dos remédios passou e eu comecei a me sentir deprimido, sozinho e ordinário. Minha enfermeira já deixava entrar um pouco mais de luz no quarto. Outro momento, no entanto, chegando a hora em que chegou, exatamente quando eu começava a ficar desanimado, a notícia me causou tamanha repulsa que provocou outro acesso de náusea. Sabe o que eu faço para não enlouquecer nesse lugar? O que eu faço é que saio para passear à meia-noite. Aqui mesmo, dentro do prédio, mas este lugar é tão grande que você anda e nunca chega ao fim. Pulando umas linhas, depois de passar o dia como um prisioneiro, é como se você estivesse completamente livre. É simplesmente maravilhoso. Por causa das ataduras, eu não conseguia ler sua expressão, é claro, mas a forma como se deixou cair no sofá, como um manequim duro, não pareceu um bom sinal. É como quando você vê aquelas mulheres de quando em quando, sabe, que são meio feiosas. Uma mulher linda entra no mesmo recinto e elas sentem ódio, querem arrancar os olhos da outra. Hoje em dia, ninguém mais repara nos turistas russos. Eles se parecem com todos os outros. Mas naquela época, ainda eram raros o suficiente para fazer você parar e olhar. Usavam roupas esquisitas e caminhavam como crianças que acabaram de mudar de escola. Ele era magro, tinha cabelos castanho claros e usava uns óculos fora de moda, uma armação imensa que o deixava parecido com um panda. Tem razão, nunca diga tarde demais. Tarde demais é sempre uma desculpa. Não, a verdade é que eu sou um homem ocupado e vivo dizendo a mim mesmo que sou ocupado demais para aprender a falar francês, a tocar um instrumento, para ler Guerra e Paz. Excelente. Ouso dizer, nunca é tarde demais. É muitas vezes uma acomodação para nós. Ler Guerra e Paz eu sinceramente não recomendo, mas encarar boas obras literárias, acompanhar o meu site, por favor, não deixem de fazer.
E a forma como gesticulava com o dedo para chamar o garçom, talvez tenha sido imaginação minha. Tinha algo da impaciência, da falta de jeito que acompanha certo tipo de amargura. Mas talvez isso seja injusto. Afinal de contas, só o vi de relance. Mesmo assim, pareceu-me que ele havia perdido aquela ânsia juvenil de agradar e os modos cautelosos que tinha antigamente. Tudo na vida tem seu lado bom, você poderia dizer. Literatura de momentos, comentou Noturnos, este autor, Nobel de Literatura em 2017, autor também de Os Vestígios do Dia e de Não Me Abandone Jamais. Inscreva-se aqui no site, veja outras apresentações, por exemplo, de Balzac, A Menina dos Olhos de Ouro, já tem mais de 4.900 visualizações. Veja você também. Até mais.